É isso aí, rapaziada. Saudações rubro-negras. Bem-vindo ao canal Minha Maior Paixão é Rubro-Negra. Vamos falar sobre as notícias aí do Flamengo. Bomba estourada aí pelo Mauro César trouxe uma informação e uma opinião muito forte, tá? Falar também sobre as falas do Eric Faria, proposta por Matheus Franças, o Wendel no Flamengo, tudo isso nesse vídeo. Mas antes peço que vocês se inscrevam, curta, compartilhe, deixa o like de vocês que é importantíssimo pro canal. Valeu, galera! Meu nome é Leonardo, bem-vindo ao Minha Maior Paixão é a Rubro-Negra, mas vamos falar sobre tudo isso depois da vinheta, ok? É isso, galera. Saudações rubro-negras. Bom dia nessa quarta-feira aí, um dia antes de um jogo tão importante da Libertadores contra o Alcas, jogo da fase de grupo da Libertadores. Flamengo que aí se complicou contra a Nublense, contra a Alcas e tem a grande possibilidade de terminar em segundo no seu grupo, tá? Mas antes de falar disso, vamos falar aí sobre o que as bombas informações que Mauro César trouxe ontem em todos os canais, o programa de esporte que ele faz parte. Trouxe primeiro no Posse de Bola, na parte da manhã, e logo depois no bate-pronto da Jovem Pan, tá? Eu acompanho o trabalho do Mauro, entre outros jornalistas, e eu já vinha falando a mesma coisa aqui no canal há muito tempo, tá? Os jogadores do Flamengo jogam quando querem. Ele deixou bem claro que a opinião dele, ele trouxe baseado em números a opinião dele, que o Flamengo, quando joga o Campeonato Brasileiro em partidas que teoricamente não seriam tão difíceis de ganhar, o Flamengo entra com uma postura mais indolente, mais permissiva. E quando joga um mata-mata, onde tem que dar uma resposta para sua torcida, assim como foi contra o Fluminense, que sofreu aquele 4-1 na final do Campeonato Carioca, e contra o Racing, precisando ganhar para poder se manter na competição da Libertadores, o Flamengo joga de uma outra forma. E a outra forma que eu falo não é parte tática, nem parte técnica, é a parte da querência mesmo, de querer, de lutar, de brigar, de competir. O time compete mais nas Copas, tá? E lá no blog da UOL do Mauro César estão os números detalhados de como o Flamengo joga na Copa e como o Flamengo joga no Campeonato Brasileiro, de formas muito diferentes, na Copa competindo muito mais e deixando um interesse de lado quando se trata do Campeonato Brasileiro, tá? E isso é gravíssimo porque mostra qual é o paternalismo da diretoria do Flamengo. Eu já tinha dito lá atrás nos meus vídeos que a diretoria do Flamengo nos últimos anos trouxe técnicos com o mesmo perfil, Paulo Souza, Vitor Pereira e Sampaoli. Perfil de ser exigente, perfil de expor mesmo quem não está querendo e quem está querendo. Porém, Paulo Souza e Vitor Pereira vieram e não de leão se tornaram gatinho. Eu sempre falo isso. O Sampaoli parece que está tentando andar na corda bamba ali. Parece que o Sampaoli está tentando, às vezes critica, como fez contra o jogo contra o Bragantino, mas já elogiou contra o Santos, falando que teve uma mudança de postura. Para quê? Para poder se equilibrar e falar assim, eu tô junto, eu vou criticar vocês quando for mal, mas tô junto com vocês porque achei que vocês foram bem. Então ele tentou pisar em ovos ali para também não deixar a equipe desandar, ele perder todo o vestiário e acabar o trabalho dele por aqui. Isso porque ele está sozinho. A diretoria deu a chave para ele e acha que ele tem que resolver tudo, e a diretoria não dá respaldo para ele, não chega, faz uma reunião com os jogadores, bate na mesa e fala, ó, isso aqui foi sacanagem, o Sampaoli tá aqui para trabalhar, ele vai ser o técnico, vocês não vão derrubar ele. Não acontece no time do Flamengo, então a gente fica à mercê desses jogadores. Então, o que o Mauro falou foi que o time do Flamengo joga quando quer, tá? É ridículo permitir tantas finalizações em 2 jogos seguidos. 3 jogos, né? Porque se você contar contra o Grêmio também foi ridículo. E a informação foi que os jogadores torceram o nariz, alguns jogadores torceram o nariz quando o Sampaoli quis treinar em 2 turnos, treinar em 2 períodos, na parte da manhã e no finzinho da tarde, para jogadas ensaiadas, aquela posicionamento de jogo. Essa é a informação que ele teve lá de dentro, de que os jogadores ficaram de nariz torcido quando tinha que treinar 2 turnos, sendo que eles tiveram 3 dias de folga, além do fatídico
fatídica férias lá no início do ano de 40 e poucos dias. Então, para você ver o nível de profissionalismo desses jogadores. É bem complicado, tá? Galera, vamos falar aí sobre Matheus França. Newcastle é apaixonado no jogador, já fez uma proposta lá atrás pelo jogador de 22 milhões de euros e parece, a informação que chegou, que está ventilando, na verdade, ainda não foi concretizada essa oferta, é de que o Newcastle pode aumentar sua proposta e chegar próximo de 300 milhões de reais. Cara, é muita grana. Só para vocês terem uma ideia, o Endrick, que é um jovem como o Matheus França, foi vendido por quase 400 milhões de reais. Então, assim, é muita grana para o Matheus França. Seria uma venda quase impossível de negar por parte do Flamengo. E por isso eu entro na fala do Eric Faria, tá? O Eric Faria compara a possível chegada de um Wendel e De La Cruz com Vitor Pereira e Matheus França no time do Flamengo. A frase dele é a seguinte: será que o Wendel e De La Cruz estão tão melhores do que Matheus França e o Vitor Hugo? Cara, eu acho que se passar por uma experiência, treinamento, taticamente melhorar, não acho que os dois sejam piores, acho até que podem ser melhor. Só que a questão é, o Flamengo busca no mercado jogadores mais prontos. O Flamengo não faz, por exemplo, igual o Palmeiras, de criar, de ir formando atletas. O Flamengo busca jogadores mais prontos e os jogadores mais jovens, como Vitor Hugo e Matheus França, provavelmente serão vendidos até para manter o fluxo de caixa e o orçamento alto do Flamengo. Então esse tipo de proposta que chegou pelo Matheus França pode não chegar com a mesma proporção para o Vitor Hugo, mas deve chegar uma nova proposta também para o Vitor Hugo. E por isso eu acho que o Flamengo pretende trazer dois jogadores mais prontos, tá? O Wendel, no caso, eu acho que não seria uma boa negociação, porque dificilmente o Zenit vai vender o Wendel. O Wendel é um dos jogadores principais do time, tem um salário aí em torno de 2 milhões de reais por mês e tinha renovado ano passado, se eu não estou me engano, não estou enganado, com o Zenit, tá? Então por isso eu acho muito difícil de que o Wendel venha para o Flamengo. Se vier, deve vir por empréstimo e não deve ficar. O Flamengo tem que pensar em ser um clube que vai ter os seus jogadores. O Flamengo não pode ter jogadores por empréstimo. Se tiver com o jogador por empréstimo, tem que ser por empréstimo com opção de compra, já com o passe fixado, para lá na frente fazer como fez com o Ayrton Lucas, como fez com o Pedro, com o Gabigol, com o Gerson. Empréstimo, chegou lá na frente, comprei. Tá entendendo? Então tem que ser, na minha opinião, tem que ser dessa forma, tá? Então por isso eu acho que Matheus França e Vitor Hugo podem se tornar melhores jogadores do que o Wendel e De La Cruz, principalmente internacionalmente. Porém, eu acho que o Flamengo faz certo em trazer jogadores mais prontos e vender esses meninos com um valor muito alto para poder se manter a equipe que tem hoje, tá? E além da enxugada que vai ter no elenco a partir do final do ano, onde vai sair vários jogadores com salário alto, e isso pode ainda melhorar para o Flamengo oferecer um salário melhor para algum jogador de menor idade e com bastante qualidade, tá? Galera, era isso que eu queria falar para vocês, tá? Um grande abraço aí, saudações rubro-negras e até a próxima.